Bom, pessoal, é, deixa eu só tirar uma dúvida com vocês. Quem aqui não conseguiu acessar, não recebeu o link dos vídeos do treinamento que eu gravei nos últimos dias? Você não recebeu, Wagner? Você preencheu esse formulário aqui? Então, ó, vou te passar aqui o link. Copia e cola aí no seu navegador. E preenche ele, tá? O arquivo de temperatura, né? Que a gente fez ontem no final. Tô mandando aí pra você, tá, ô Thiago? Aqui, ó. Então, na verdade, como eu não tô colocando público os vídeos lá no YouTube, é só para vocês assistirem mesmo. Ele ele é um link por vídeo, né? Então eu fiz o link de segunda-feira, de terça-feira e de quarta-feira. E eu vou fazer mais um de hoje também, tá? Para vocês poderem acessar. E aí no final da aula eu vou passar o link da prova para vocês também fazerem, tá? Tem dois links que vocês ainda vão preencher ainda hoje. Pessoal, até aqui ficou alguma dúvida daquilo que a gente fez, de como que a gente conduziu aí o treinamento, até essa parte de dados numéricos, ou tá tudo bem, tá tudo certo? Então hoje, pessoal, eu vou abrir aqui o software do GXWorks 3 e eu vou iniciar com vocês falando um pouco, né, da parte do hardware da Mitsubishi, tá? Então, como que vai ser essa parte aqui? Tirando a parte de conexão com o software e a parte das funções analógicas, tudo vocês vão conseguir fazer no computador de vocês, tá? Vocês só não vão conseguir testar, né, essa configuração. Então, primeiro de tudo, o que que eu vou mostrar para vocês é como que nós fazemos, né, a conexão do CLP com o nosso computador, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, é criar a nossa conexão. Então aqui, ó, eu tenho montado aqui na minha mesa, tá, um kit nosso de treinamento e a gente tem aqui, ó, o nosso CLP, tá? Então vocês devem estar visualizando aí, ó. Esse daqui é o CLP da família FX5U, que é o que a gente tem utilizado, né, para os nossos programas aí, para os nossos projetos. E ele tem
esse aspecto aqui, tá? Então, se vocês quiserem depois pesquisarem outras informações, a gente tem esse modelo de CPU aqui que vocês podem utilizar, tá? Aqui do lado está montado um módulo de Simple Motion, tá? Que a gente chama. É um módulo de controle de servos motores aí que nós podemos fazer. E logo em seguida a gente tem um conversor, né, do bus aqui, que a gente chama, né, a comunicação, né, por esse flat cable que a gente vai conectando os módulos ao lado direito. Então a gente tem um conversor aqui para utilizar os módulos das famílias anteriores, tá? Então, num caso de retrofit, né, você pode somente trocar o CLP e manter, né, os módulos da família anterior. Tranquilo? Bom, como que a gente faz para fazer a conexão? A CPU FX5U, tá? Ela possui uma porta Ethernet para comunicação e ela também possui aqui do lado, né, uma porta serial, né, 485 que a gente pode utilizar, ok? Ela também possui aqui duas entradas analógicas e uma saída analógica que a gente pode utilizar. Na parte de cima fica as entradas digitais e aqui na parte de baixo fica as saídas digitais do nosso CLP, tá? Também tem a possibilidade de a gente colocar um cartão SD, né? Nesse cartão SD a gente consegue fazer funções, né, de data log, a gente consegue configurar páginas em HTML para que o nosso CLP ele utilize a função web server e mostre para você, através da porta Ethernet, no navegador, páginas que foram criadas aqui nesse cartão SD, tá? Com funções, né, de HTML, CSS e Java. Nós temos também a possibilidade de expandir, né? Então, se depois vocês quiserem dar uma olhada aqui na parte de cima, você tem aqui o local para você inserir a bateria, tá? O que que essa bateria faz, né? Essa bateria aqui no CLP ele tem duas funções. Serve para você expandir as memórias retentivas, né, do nosso CLP, como também serve para armazenar, manter, né, o relógio de tempo real mesmo com a máquina desligada, tá? Ah, mas se eu não tiver a bateria, o que que acontece? Acontece que o relógio de tempo real, após uns 10 dias mais ou menos, ele vai zerar, né? E aí você perde o seu recurso de data e hora. Tem alguma função que eu poderia usar? Tem, você poderia configurar um servidor NTP, né, para ele armazenar o relógio no CLP através de uma comunicação aqui na rede Ethernet para isso. Também é possível você colocar um módulo aqui na frente, né? A gente tem esse conector, né? Que é o módulo BD, que a gente chama, que você poderia expandir uma comunicação serial, uma comunicação USB. Você poderia colocar também um display que a gente fornece, né? Para essa parte aqui do nosso hardware, tá? E aqui deste lado também você poderia expandir, né? Existe a possibilidade de você colocar outros módulos, tá? Bom, como que funciona para a gente saber como que faz essa configuração, né, do nosso hardware, né? A forma mais assertiva que eu recomendo para todas as pessoas utilizarem, ela está disponível para vocês lá na internet, tá? Então, se vocês forem aí no navegador de vocês e pesquisarem pelo Selection Tool, tá? Selection Tool e escrever, tá, a série do equipamento que você está querendo fazer, ele vai abrir para você uma aplicação aqui na internet que você vai conseguir utilizar. Então vou pegar aqui ó, o Selection Tool do IQF, tá? A família do FX5, ela é chamada, a série dela é chamada de IQF, tá? Então, vou clicar aqui no pesquisar e aí ele já vai abrir aqui, ó, vários links, né, da Mitsubishi, tá? São links de diversos países aí que colocaram, né, a mesma ferramenta para você poder utilizar, tá? Então aqui, ó, no Melsec IQF, eu vou dar um clicar sobre ele, ele vai carregar uma aplicação, né, da Mitsubishi que serve para você fazer a configuração dos equipamentos, tá? Então o que que você vai ter aqui, ó?
você vai ter todos os tipos de CLP da família FX5, né? Bom, eu vou pegar aqui o primeiro, que é o FX5U, né? Vou selecionar, ele pede para eu definir quantos pontos de I/O eu quero ter no meu módulo, né? Então a gente vai ter aqui, ó, modelos até 40 pontos de entrada, 40 pontos de saída. Vou pegar o primeiro aqui, ó, um transistor SYNC. Ele monta aqui para mim, né, como se fosse um painel aqui para a gente poder dar uma olhada naquilo que a gente vai utilizar, né? Então eu poderia adicionar módulos, né, à direita, como também eu poderia adicionar módulos à esquerda, tá? Então eu tenho também aqui, ó, o expansion board, que seria aquele módulo que fica na parte frontal do nosso CLP, tá? Se eu clicar aqui nos módulos à esquerda, né, a gente tem aqui as opções, né? Quais módulos estão disponíveis no mercado para a gente poder utilizar. Então existe o módulo de comunicação 232, de 485, existe o módulo de entrada analógica, módulo de saída analógica, módulo de entrada de PT100, de resistor de temperatura, né, o PT100 ou N100. Existe módulos de entrada para termopar, para você poder fazer o uso de operação, de monitoramento de temperatura também, né? Existem diversas opções. Você vai simplesmente aqui, ó, adicionando e ele vai montando para você a configuração. Qual que é a vantagem de você utilizar esse hardware? Existem limitações, né? Existem configurações limitadas, né? Então, por exemplo, se eu pegar esse módulo aqui, ó, e tentar adicionar mais módulos analógicos aqui do lado direito, do lado esquerdo, né? Vai chegar um momento em que ele vai falar para você, ó, não pode mais selecionar. Por quê? A família do FX5 só permite colocar até 4 módulos analógicos do lado esquerdo, ok? Se eu tentar colocar as de comunicação, ele vai falar para mim, olha, você só tem uma limitação, você não pode colocar mais do que 2 módulos de comunicação do lado esquerdo. Ou seja, acabou a capacidade de eu adicionar módulos ao lado esquerdo do meu CLP. E o que eu posso fazer? Você pode vir aqui do lado direito e colocar mais módulos, né? E vai existir uma diferença, tá? Os módulos que são montados do lado esquerdo, eu costumo falar para vocês que ele é do tipo plug and play, tá? Plugou aqui no lado esquerdo do seu CLP, você já está com ele funcionando, tá? A lógica dele já vai estar operando para você, tá? É um processamento que ele fica associado ao processamento da nossa CPU, tá? Já os módulos do lado direito, nós costumamos chamar que eles são módulos inteligentes. O que significa isso? Significa que ele não pode ser expandido, né? Ele não significa que o processamento dele é independente do processamento da CPU, né? Por isso existe o flat cable. O flat cable, ele na verdade, ele é uma comunicação. O bus que a gente chama é uma comunicação. Ele acessa, né? A CPU ela vai acessar os módulos inteligentes e buscar os dados que estão ali dentro, tá? Então, quando você entrar aqui para adicionar, vai existir, né, os módulos, né, analógicos, de posicionamento, de entradas e saídas, safety, coisa e tal, e os módulos de I/O, tá? Os módulos de I/O é somente expansão de I/O, né? Faltou lá para mim 16 entradas. Você vai lá e adiciona, tá? Ele vai começar a utilizar aqui para você. Se você quiser pegar os módulos inteligentes, você pode vir aqui, né, e adicionar os seus demais módulos aqui que você pode optar, né, mais entradas analógicas, você pode colocar outros módulos também. A gente tem aqui módulos analógicos da família anterior, né, que ele fala para você utilizar. Aqui só um adendo, né, que sempre que você utilizar um módulo da família anterior, ele automaticamente vai colocar aqui para a gente o CNV Bus, né? Ele fala, ó, isso também é um outro recurso que eu acho interessante, que ele vai te proteger de você fazer a configuração errada. Então ele já vai montar aqui para você como que você faz a conexão da forma certa, tá? Outras informações que este recurso aqui da internet ele traz que são importantes para nós, né? Primeiro, ele fala, né, qual que vai ser mais ou menos o tamanho dessa configuração que a gente vai ocupar lá dentro de um painel, por exemplo, né? Então aqui a gente está já ocupando um painel, ele vai ter 90 milímetros de altura e quase meio metro de comprimento,
tá? Nessa configuração que a gente está fazendo. E ele também está dando aqui o consumo das correntes, né? Tanto da minha corrente de 5 volts, que ela é utilizada para alimentar os módulos, tá? Então aqui dentro do CLP existe uma fonte de 5 volts que ela alimenta os módulos aqui no barramento, e existe uma fonte de 24 volts que pode ser utilizada para armazenar aqui para a gente, né, manter os valores, né, dos outros módulos. Então, por exemplo, esse asterisco que a gente tem aqui logo embaixo de um checkbox, ele é para você marcar ele se você estiver utilizando uma fonte externa de 24 volts, tá? Para esses circuitos aqui dos módulos, tá? Se você não estiver utilizando uma fonte externa, você quiser usar a própria fonte aqui do CLP, você vai tirar o checkbox, tá? O que ele vai fazer para você, ó? Ele vai calcular quanto que ainda resta de potência na sua fonte, tá? Então ele está falando que é uma fonte de 24 volts, consegue armazenar para a gente consegue manter aqui, ó, ela tem a capacidade de 300 mA. Então se a gente for tirando aqui os checking box, né, vai chegar um momento que ele vai falar, ó, a fonte de 24 volts, né, interna do CLP não é suficiente, tá? Ou seja, ela é insuficiente. Eu preciso utilizar uma fonte externa, então ele já vai te precaver quanto a isso. Então aqui você vai precisar, né, nesse caso, utilizar uma fonte externa para manter, né, esses recursos aqui da nossa comunicação. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Uma outra informação interessante é a seguinte, né? Através desse software a gente já consegue ter aqui, né? Deleta. O endereçamento dos nossos I/Os, né? Então, se a gente for adicionando aqui, ó, os nossos I/Os, a gente já consegue ver, ó, os I/Os que estão dentro da CPU, tá? Eles vão ser endereçados do X0 ao X17. Os que estão dentro do CLP vão ser endereçados aqui do Y0 ao Y17, tá? Para este módulo, as entradas vão ficar endereçadas do X20 ao X37, né? Lembrando, a gente está trabalhando com módulos que estão contando as entradas digitais em octal, né? A família da FX5 ela faz a contagem em octal. O próximo módulo de entradas, né, e saídas, ele vai contar do X40, né, porque ele continua o endereçamento do módulo anterior, e Y20, né, porque ele continua o endereçamento do módulo anterior. Como esse módulo não tinha entradas, ele vai pegar pro anterior. Então a gente já tem noção de quais serão os endereçamentos que a gente tem que utilizar dentro do CLP, tá? Fácil até aí, pessoal? Então, ó, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora, tá? Eu vou pedir para vocês montarem a configuração que eu tenho aqui no meu CLP, aqui no meu kit, tá? Então, nesse software aqui, ó, eu vou pedir para vocês fazerem a configuração, tá? Eu vou colocar aqui no bloco de notas os códigos para vocês poderem procurar, tá? Então, aqui, o que a gente vai ter, ó? A CPU, ela é o modelo FX5U 32 MT/ES, tá? O módulo à direita é o modelo FX5 SC-S 80, perdão, 80 SSC-S, que é um módulo de Simple Motion da Mitsubishi. E depois vai ter um módulo que é o FX5 CNV Bus, tá? Que é um módulo de conversão, ok? E na sequência vai ter um módulo de analógico, que é o FX2N5A, tá? Que é um módulo de analógico.
2 minutos para vocês montarem isso daí no computador de vocês. Só você pesquisar lá no Google, tá? O IQF Selection Tool, tá? IQF Selection Tool, tá? Vai ser o primeiro link que aparece para você. Tá aí, ó. Só escrever IQF Selection Tool que você consegue pesquisar lá no Google. Essa ferramenta, lá no Google também, você vai ter opções para você fazer o download, tá? Vai existir alguns locais lá onde você consegue fazer o download dessa ferramenta. É isso aí, ô Thiago. Não vai aparecer, tá? Não. O que acontece, né, pessoal? Vou montar aqui para vocês, né? Então, como que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, no Change Series, né? Ele vai apagar tudo que tem configurado e vou montar a configuração novamente. Vou pegar o 32MT/ES e vou selecionar aqui para mim. Em seguida, eu vou pegar o meu módulo de Simple Motion, tá? Ele vai estar aqui no módulo de posicionamento. E aí eu vou encontrar aqui o FX5 80SS-CS. Vou adicionar ele. Em seguida, vou colocar o meu módulo de conversão, tá? Opa, não era esse. De Bus Conversion, tá? Que é o FX5 CNV Bus. Vou adicionar aqui, tá? E aí, na sequência, se eu tentar adicionar o módulo analógico, o FX2N, ele não vai aparecer aqui pra gente, tá? Pessoal, presta bastante atenção no que eu vou falar para vocês, tá? Quando a gente faz uso do FX5, os módulos que são aceitados, tá? E que são permissíveis de se utilizar, são os que aparecem aqui neste Selection Tool, tá?
Então, se você for procurar em catálogo, se você for procurar em manual, ele só fala para você que os únicos módulos que você vai aceitar são esses daqui. São esses módulos analógicos que estão descritos aqui, são esses módulos, né, de posicionamento que estão descritos aqui, e a gente também tem alguns módulos de comunicação que estão descritos aqui também, tá? Pô, mas Eli, isso quer dizer que eu não consigo utilizar nenhum outro módulo além desse? Na verdade, pessoal, eles funcionam, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, o FX2N5A, ele está conectado aqui e a gente consegue configurar ele, consegue utilizar ele que nem a gente fazia anteriormente, tá? O único problema, tá, pessoal, é que esse elemento aqui, ele simplesmente, por material de documentação, ele não fala que essa conexão ela é possível. Tá? Então pode ser, tá? Eu não sei te dizer para vocês, eu duvido que isso venha acontecer no futuro, mas se em algum momento, né, a fábrica do Japão ele criar algum tipo de bloqueio para que o nosso CLP ele não consiga comunicar com este módulo, tá? A gente não vai ter como falar para você, não, cara, funciona. Tá? Então, assim, por material, né, por documentação, esse módulo ele não é permissível, tá? Só que a gente sabe que funciona, a gente já testou, né? O que que acontece, né? O tempo de scan do CLPX5U, ele cai, tá? Porque ele vai ter que trabalhar na velocidade da comunicação deste módulo, tá? Então, o scan dele ele fica prejudicado, tá? Porque ele não faz parte dos módulos permissíveis. Tudo bem? Bom, feito isso daí, aqui no nosso CLP, o que que a gente vai fazer? Eu vou começar a montar aqui uma configuração. Vou criar um novo projeto da família do FX5U, FX5CPU. Do mesmo jeito que era feito anteriormente, você tem linhas de ladder para você fazer essa configuração, tá? Existem instruções para isso. Bom, a gente vai criar o nosso projeto, tá? Antes da gente fazer a configuração do nosso CLP, eu vou descarregar esse programa lá para dentro do meu CPU, tá, pessoal? Então, o que que a gente fazia anteriormente? A gente vinha aqui, né, rebuild all, compilava todo o nosso projeto e a gente descarregava aqui, habilitava a função do simulador, certo? Agora, a gente vai conectar no CLP e descarregar o programa do CLP. Tá? Então, eu vou pedir para todos vocês olharem aqui, acompanharem comigo, porque o que que acontece? Isso daqui vocês não vão conseguir simular, a menos que vocês tenham um computador aí, o CLP físico com vocês, vocês não vão conseguir fazer. Tá? Então, eu vou pedir para vocês acompanharem aqui, para que vocês vejam como que funciona. Tá? O que que eu vou fazer? Tá? Aqui no meu equipamento, eu estou conectado neste hub que tem aqui do lado esquerdo, tá? Então, esse cabo amarelo é o cabo amarelo que vem para o meu computador, tá? Então, aqui desse cabo, ele está conectado no meu computador, tá? Então, eu vou fazer aqui a conexão com o meu CLP. Como que eu vou fazer isso? Em Connection Destination, tá? Na primeira opção aqui, ó, da conexão, vou dar um duplo clique. E aí ele vai pedir para abrir aqui a opção para que eu fale, né, qual que é o meu equipamento, o que que eu estou utilizando, tá? Bom, se você estiver conectado direto no seu CLP, você pode vir aqui e falar, ó, estou conectado direto ao meu CLP. Pessoal, essa conexão direta, ela também pode significar o seguinte, tá? Nesta conexão que você possui aqui, né? Neste hub que você está conectado, existe somente um CLP? Sim, existe somente um CLP. Então, você também está conectado direto, tá? Você precisa informar aqui para ele o seguinte: qual que é a porta física do seu computador ao qual você está conectado lá nele? Ah, eu estou me conectando através da minha porta do meu CLP, né, da minha porta física Ethernet,
tá? Ok. O endereço que está configurado no seu CLP, na porta física, é esse aqui. Tudo bem? Vamos fazer a conexão? Teste de comunicação. Pronto, você está conectado com sucesso a um FX5U CPU, tá? Beleza, tá? Ah, eu precisei fazer alguma modificação, alguma alteração, alguma coisa? Não, não é necessário, tá? Vou explicar para vocês como que está montada aqui a minha rede, tá, pessoal? No meu caso aqui, eu estou conectado, né, com o meu PC, né? A gente vai fazer aqui um PC bonitinho. Olha que top, hein, mano? Isso é louco, hein? Direito até teclado, hein? Ó, perspectiva 2D. Então aqui está o meu computador, tá? Eu estou conectado no hub, tá? E o hub está conectado aqui ao meu CLP, tá? Então a minha conexão ela está feita dessa forma, certo? O que está acontecendo aqui? O meu hub ele também está conectado na internet, no Wi-Fi aqui da minha casa, tá? Então existe aqui um outro dispositivo, né? Vamos dizer aí, né? Que é o nosso Wi-Fi, que tem aqui a anteninha, né? E ele está roteando também, né? O kit aqui, que também vai ter uma IHM montada aqui, né? Tem outros equipamentos que estão montados aqui também, né? Que está roteando essa informação aqui para mim também, tá? Então a gente tem lá a minha conexão que está feito dessa forma. Então o meu roteador ele está usando a função do DHCP ativo, tá? O endereço padrão de um CLP da Mitsubishi, tá? Só para vocês saberem, ele é o endereço 192.168.3.250, tá? É o endereço padrão do CLP da Mitsubishi, tá? O que eu fiz, né? O meu DHCP, ele tá para rotear, né, os endereços do 192.168.3x, né, aqui, né? Vamos dizer aqui, ó. Então, todos os equipamentos que estiverem no 192.168.3 vão rotear as informações, né? Então, o meu computador ele já veio aqui, né, automaticamente, por causa do DHCP, por endereço 110, tá? Eu não forcei esse endereço aqui, tá? O que eu fiz? Eu coloquei, né, meu roteador já para colocar esse endereço para o meu computador. Então é por isso que eu consegui fazer a conexão. Pô, beleza. Mas e se eu quisesse conectar direto, né? Eu quisesse pegar aqui, né? Sem um DHCP, sem nenhum tipo de recurso adicional, nada do tipo, eu quisesse pegar aqui, ó, a conexão do computador e o meu CLP direto aqui. Como que eu poderia fazer essa configuração aqui, né? O que eu poderia ter, tá? O endereço dele vai continuar sendo 92.168.3. Se eu não tiver, pessoal, um DHCP ativo aqui na minha rede, muito provavelmente o meu computador ele deve entrar numa rede chamada, que é nomeada com 169.254 e um endereço qualquer, tá? Isso é comum. Todo sistema operacional, se ele não localizar, né, um DHCP ativo, na placa, né, que tiver conexão, ele vai associar esse endereço 169.254 aleatoriamente, tá? Por quê? É uma forma que ele tem de se controlar. Ele precisa ter um endereço IP na rede, tá? Se eu fizer esse mesmo processo aqui, ó, e clicar na opção, aí vocês veriam que aqui está com o endereço 192.168.3.110. Clicasse com Communication Test, também iria funcionar a comunicação. Significa que eu não preciso trocar o endereço IP do meu CLP, gente,
tá? Essa configuração aqui, ó, ela é possível. Não preciso trocar o endereço IP nem do CLP, nem do meu PC, tá? Eu consigo fazer a conexão direta a ele também. Entenderam o que eu quis dizer? Não é necessário trocar o IP do PC, tá? Com o FX5 você consegue se comunicar direto, tá? Então, beleza. Conseguiu conectar aqui direto, né? Opa, troquei a porta. Especificar, né, a porta física, né? Communication test, conectei direto, tá? O que que você faz? Você vem aqui e clica em OK, tá? Salvei a configuração de conexão que eu fiz, tá? Bom, pessoal, a gente tinha comentado, né, por treinamento de HM, não sei se todo mundo está participando, se alguém vai participar depois, tá? Que existe a possibilidade de você acessar o CLP através de uma IHM, né? O que que a gente faz? A gente precisa conectar aqui, ó, com outro método de conexão, tá? E aí eu vou ter que abrir uma tela específica para isso, tá? Essa tela aqui é a tela padrão de todos os outros softwares, tá? O GX Developer tem essa mesma tela, o GX Works 2 tem essa mesma tela e o GX Works 3 também tem essa tela, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente usa a função que a gente acabou de fazer de conexão, ele só está configurando aqui para a gente o Ethernet Board, o PLC Module sem especificação. Ethernet Port Direct Connection. Aí você clicar em Connection Test, a gente está fazendo a mesma conexão anterior. Pô, mas e se eu quisesse me conectar na IHM e a IHM conectasse no CLP, tá? Como que acontece? Olha só. Eu vou desconectar aqui, ó, o cabo amarelo que vai para o meu computador, tá? Só para vocês verem que a gente vai fazer a conexão ocorrer, tá? Se eu voltar aqui, ó, e clicar no Connection Test, vai dar erro de conexão, né? Porque eu não estou mais me conectando através da minha porta Ethernet, certo? Então, ele vai dar um erro aí, né? Demora uns 30 segundos, aí ele vai gerar um erro pra gente, certo? Ok. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e vou conectar um cabo USB na IHM que eu possuo, tá? Então eu possuo aqui, ó, uma IHM da Mitsubishi. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui na parte de baixo a gente tem uma IHM. Eu estou conectando ali, ó, o cabo USB nela, certo? E aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou me conectar como? Através da minha porta USB, ó. Vou clicar aqui, ó. Tá vendo, ó? Através da minha porta USB. Se você dá um duplo clique, você pode falar se é uma porta serial ou se é uma porta USB mesmo, né? No caso aqui é uma porta USB mesmo. Do lado no meu PLC, eu vou falar que eu estou me conectando na IHM, tá? Eu não vou mais conectar no CLP, eu vou me conectar na IHM. Se eu der um duplo clique aqui, ó, ele vai pedir para eu definir, né, qual que é o CLP e como que é a conexão. O Direct Couple seria uma conexão serial, tá? No nosso caso aqui, a gente está conectando pela porta Ethernet da IHM. E aí eu vou ter que definir o endereço IP do meu CLP, né? Então, venho aqui em Settings e coloco 192.168.3.250, que é o endereço IP do CLP, tá? Cliquei em OK, OK novamente. Pergunta se eu tenho certeza, vou falar que sim. E não tem mais nenhuma outra estação na rede, não tem mais nenhuma outra especificação. Feito isso daí, eu vou clicar aqui, ó, no Connection Test. Deixa eu ver aqui.
Acho que deu erro no driver da IHM. Deixa eu confirmar aqui. Ele não reconheceu o driver da IHM. Pera aí, pessoal. Agora apareceu, né? O driver da IHM. Vou colocar o connection test. Pronto. Conectado com sucesso na minha IHM. Tá? Conectado com sucesso ao CLP, tá? Então, o meu software do GXWorks 3, ele tá o quê? Né? Montar aqui a configuração que eu acabei de fazer, né? Eu estou me conectando com a IHM. O CLP. E o meu computador da seguinte forma, né? Então, aqui existe uma conexão USB e aqui existe uma conexão Ethernet, tá? Então, agora, né, essa configuração que eu acabei de fazer, eu estou montando dessa forma, tá? Então, eu consigo também acessar, né, com um cabo apenas os dois equipamentos. Dúvidas, pessoal? Sim, Michel, a gente tem uma função que é uma função de ladder editor na IHM, tá? Mas aí é já um recurso da IHM, não do CLP, tá? A gente tem como fazer isso, tá? Então só eu vou voltar aqui, né, para minha conexão Ethernet, né, através da minha porta normal, tá? Já voltei aos cabos ali. E aí a gente pode agora descarregar o nosso programa. Como que funciona? Conseguir fazer a conexão, tá? O meu simulador ele tem que estar desabilitado. Aí eu vou vir aqui na opção Online, Write to CLP, tá? O que que ele vai abrir para mim? Ele vai abrir uma tela aqui que é Online Data Operation, tá? A gente consegue selecionar a opção de escrever para dentro do CLP. Eu posso ler o que tem lá dentro do meu CLP, ou eu posso também fazer a opção de verificar, tá? O que que é o verificar? Eu vou comparar o que tem dentro do meu projeto, tá? Então eu tenho aqui ó, o que tem dentro do meu projeto com o que tem dentro do meu CLP. Se houver diferenças, o software ele vai acusar aqui para mim as diferenças que existem, né? Então a gente vai vir aqui ó, agora na opção Write. O que que eu vou fazer? Selecionar parâmetro mais programa, né? Se você quiser, você pode selecionar manualmente quais elementos você quer escrever. Ah, eu quero mandar programa, quero mandar parâmetro, o que você quiser, tá? Eu costumo selecionar sempre parâmetro mais programa e eu vou clicar na opção Execute. Ele vai falar, olha, tá diferente as configurações da CPU, né? Entre o projeto e o CLP. Você deseja continuar a escrever ao CLP? Vou falar que sim, né? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai colocar a minha CPU em stop, tá? Olha só, se a gente olhar aqui, ó, a minha CPU agora, ela tá em run, né? Então, ele vai colocar em stop. Se eu clicar em sim, né? Ele passou a minha CPU aqui, ó, para stop, certo? Remotamente. Vou clicar aqui, ó, yes to all. Ele está falando, já existem alguns arquivos lá dentro, deseja sobrescrevê-los? Sim, vou sobrescrever todo mundo. O que que vai acontecer? Ele vai fazer todo aquele mesmo processo que a gente tinha quando estava utilizando a IHM
o simulador, tá? Então, lá, ele concluiu a escrita, a gente vai clicar aqui na opção fechar a tela automaticamente ao concluir a escrita, tá? Aí ele fala para mim o seguinte, ó, por favor, reinicie a sua CPU, tá? Ou seja, ele não faz o reset automático, tá? Sempre que você alterar parâmetro, você precisa resetar a CPU. Cara, eu troquei só programa, não tem problema, você não precisa resetar, tá? O resetar vai ficar na sua opção, não é necessário fazer o reset. Mas parâmetro tem que fazer o reset da CPU. Vou clicar em OK aqui novamente. E olha só, como que eu vou fazer o reset da minha CPU? Aqui no canto esquerdo, tá? Existe uma chave, que é uma chave para você colocar em Run, Stop e fazer o reset da CPU. Você não precisa desligar o equipamento, né? Você tem para cima, né? Se essa chave ela tiver para cima, você vai estar em Start, né? Em Run. Se ela estiver no meio, eu vou colocar ela no Stop. Se eu apertar e segurar para baixo, eu vou fazer o reset. Tá vendo o LED de erro piscar? É para fazer o reset da CPU, tá? Soltei ele aqui, ó, joguei para cima, a minha CPU ela entra em RAM, ok? Dúvidas? Pessoal, nota o seguinte, eu acabei de escrever o que para dentro da minha CPU? Um projeto em branco, tá? O que que isso significa? Significa que um projeto em branco já é o recurso suficiente para você poder escrever, tá? E colocar a sua CPU em RAM. Eu não preciso alterar nenhum parâmetro do meu projeto. Criei um projeto novo, descarreguei dentro da CPU, a CPU ela já deve entrar em run, né? Isso faz o quê? Se eu quiser entrar aqui ó, no modo de escrita online, eu posso. Olha lá, já estou no modo de escrita online, tá? É o mesmo processo que a gente fazia no simulador. Vou inserir uma entrada digital aqui, ó, x0 com y0, ó. F4, vou fazer a troca online do meu CLP. Já joguei o arquivo lá dentro, essa alteração dentro do meu CLP. Do mesmo jeito que a gente estava fazendo no nosso simulador, tá? Exatamente igual. O que vai acontecer agora? Em vez de eu acionar lá, eu vou ter uma chave para que eu possa fazer o acionamento. Então lá, vou acionar o meu X0, o meu Y0, a X0 acendeu aqui em cima, o Y0 acendeu aqui embaixo, tá? Se eu desligar o X0, o Y0 desliga também. Então eu já estou fazendo a conexão e já estou operando com o meu CLP do mesmo jeito que a gente fez com o simulador nos últimos 3 dias, tá? O que mudou? Que agora, em vez de você apertar o Start Simulation, você precisa configurar a conexão e você precisa colocar aqui a opção do Online Write to CLP a primeira vez.
Exatamente, Thiago. Que nem a gente fez aí no treinamento, né? Alterou o programa, apertou o F4, você descarrega as alterações dentro do CLP já. Bom, beleza. Então eu não preciso fazer nenhuma configuração. Em que momento eu falei qual que é o hardware que eu estou descarregando, que eu estou me conectando? Nenhum, tá, pessoal? Aqui, se vocês olharem, ele está falando para a gente que é uma FX5U, tá? Mas qual que é o CLP em si, né? Qual que é a versão, qual que é o modelo, quais entradas digitais e saídas digitais ele possui? Pouco importa no geral, tá? Mas se você quiser travar essa configuração, falar para que esse projeto ele só exista para esse modelo de CLP, você vai ter aqui a opção do Module Configuration, tá? Se a gente der um duplo clique aqui, ó, ele vai abrir uma tela que é a tela da configuração dos módulos do meu equipamento, tá? Então aqui ele já colocou aqui, ó, um CLP. E olha só, se você passar o mouse, ele vai mostrar para você que esse daqui é o modelo FX5U 32MR, né? Ou seja, ele não é o modelo que a gente está utilizando, né? O modelo que a gente está utilizando é o FX5U 32MT, né? É um modelo diferente, tá? Qual que é o problema disso? Nenhum, tá? Na prática não vai fazer diferença nenhuma para o CLP, tá? Mas vamos supor que você queira colocar o modelo correto, tá? Você vem aqui, ó, clica com o botão direito, Change CPU Model Name, tá? E aí ele vai abrir para você uma lista de todos os modelos de CPU que você pode colocar, né? Então, existem vários outros modelos aqui disponíveis que a gente possa utilizar. Tá? Existe o modelo de 80, de 32MT, de 64, de 96. Existem vários outros modelos aqui que podem ser utilizados. Tá? O nosso modelo mesmo é o modelo FX5U32MT ES. Tá? Vou clicar em OK aqui novamente. Pronto. Ele trocou o nome aqui da nossa CPU. Basicamente, não fez mudança nenhuma no nosso recurso, no nosso projeto, no nosso equipamento. Mas vamos fazer o seguinte, tá? Em vez de eu selecionar é, esse modelo, né? O que, que esse modelo vai trazer para a gente de parâmetros? Se a gente vier aqui na opção, lá na árvore de navegação em parâmetros, FX5U CPU, Module Parameter, a gente vai ver que esse equipamento ele tem esses parâmetros aqui disponíveis. Né? Então eu tenho módulo Ethernet, módulo de entrada 485, entradas rápidas, entrada analógica, saída analógica, né? Eu tenho esses recursos aqui que a gente pode utilizar, tá? Bom, e se eu quisesse trocar? Se eu pegasse um outro modelo aqui, ó, trocar o módulo, né, o nome da minha CPU, e colocar o modelo FX5UC, né? Vou colocar esse FX5UC32MTD, né? O que, que ele vai fazer para mim de diferente, né? Vai mudar a interface, só que ele vai já informar aqui para mim, ó, que não existe a entrada analógica, não existe a saída analógica e não existe os módulos de expansão, tá? Pessoal, esses recursos que eu estou falando aqui são os built-ins, tá? Se você quiser colocar um módulo de entrada analógica aqui, você pode, tá? Que na CPU FX5C não existe esses recursos aqui disponíveis, tá? Então, se você tentar dar um duplo clique, ele vai falar, ó, tá desabilitado para a versão atual do CLP, para o tipo atual do CLP. Bom, se eu tivesse esquecido de fazer isso, configurado uma entrada analógica nessa versão FX56 descarregado, o que queria dar, o que queria acontecer? Absolutamente nada. O que acontece é que fisicamente você não tem a entrada analógica dentro dele, tá? Só no GXWorks 3, no GXWorks 2 não tem esse recurso, tá? Então a gente tem aqui essa informação aqui que a gente tinha. No nosso caso aqui eu vou configurar então a CPU correta, né? Que é o FX532MT. E aqui do meu lado direito vai existir, né, a árvore do Element Selection, né? Essa árvore aqui do Element Selection, ela é uma árvore coringa, né?
Então, o que que acontece? Toda vez que você troca de tela aqui do lado esquerdo, né, ele também troca as funções. Quando a gente estava no ladder, ele mostrava quais as instruções do ladder a gente poderia utilizar. Não, Wagner, você pode fazer agora essa configuração aí, tá? O Module Configuration, ele está no projeto, tá? Ele não está no CLP. Vamos lá? Não está liberado? Posso dar uma olhada aí, Wagner? Colocar você como apresentador, tá? Libera o acesso remoto, o controle aqui para mim, ô Wagner, por gentileza. No meu nome vai estar. Você não liberou. Você tem que. Do lado direito do meu nome, tá lá, Eliabel Barreto, na parte de participantes. E aí você vai ter do lado direito uma seta preta e vai ter a opção de permitir controle. Isso. Agora foi. Você está com o simulador ligado, ó. Vou fazer aqui, ó, Stop Simulation, tá? Botão direito, CPU Change Model Name, tá? A CPU ela estava energizada, por isso que não estava apitando para você. Vou habilitar aqui a minha tela agora. Então, quando a gente entrar então no Element Selection, nessa tela aqui, ele vai aparecer para nós, né, os módulos que a gente pode adicionar. Então, se eu vier aqui na opção do Find, FX580, vai aparecer aqui para mim o meu módulo de Simple Motion, o FX580 SSCS. Vou adicionar ele, ó. Repara que você precisa conectar ao módulo, tá? O que é o conectar? Quando você está com o módulo preso aqui no mouse, né, que você aperta e segura sobre ele, ele vai ficar com uma linha azul clara, né? Se você aproximar, ele vai ficar com uma linha azul escura, dizendo que é ali que ele vai conectar, tá? Então eu estou fixando esse módulo. Se eu quiser pegar aqui o CNV, vai ter o CNV Bus. Eu vou conectar aqui do lado dele, né? Então a gente faz a montagem. Se eu procurar o FX2N, né? Não vai existir, tá? Não existe o FX2N. Tem esse modelo aqui, mas não é esse modelo, tá? Isso aí é o FX58. Se você for pesquisar, não tem outro modelo FX2N, tá? Então a gente não consegue adicionar aqui na nossa configuração. Ah, mas eu posso conectar? Pode, fisicamente falando, você pode. Tem outros meios para você fazer essa configuração, tá? Posso continuar aqui, pessoal?
Isso daí a gente faz essa configuração. O que que esse recurso, né, ele vai trazer de especial para nós? Na hora que você terminar essa configuração, você vai clicar aqui, ó, em qualquer lugar, botão direito, parâmetro fix, né? A gente vai fixar os nossos parâmetros, né? O que que isso vai fazer? Repara que aqui do lado esquerdo, na minha árvore de navegação, ele vai começar a alterar as configurações. Na hora que eu clicar em sim, ele vai fazer a inserção de todos esses módulos aqui que a gente configurou. Então eu vou ter as áreas de configuração dos módulos, tá? Então, além do meu módulo configuration aqui, ó, dos parâmetros que eu tenho, vai aparecer o módulo information com os módulos e as configurações de cada um desses módulos para a gente utilizar, tá? Então, graficamente, a gente já vai ter acesso aos parâmetros dos nossos módulos, tá? Então, ele configura o nosso projeto para conectar com esses módulos, ok? Bom, então agora, né, antes da gente passar para a próxima etapa, eu vou mostrar para vocês a configuração da entrada analógica, tá? Como que funciona a configuração da entrada analógica, tá? Aqui na opção do Analog Input, tá? Você vai dar um duplo clique, né? E aí você tem o nosso canal analógico, né? O que que eu vou fazer? Eu vou habilitar o canal analógico, tá? Eu vou usar o canal número 1 da minha entrada analógica, tá? Só vou fazer isso. Vou só habilitar, tá? Não vou fazer mais nada. Vou clicar em Apply e vou fechar aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, um rebuild all, né, do meu projeto e vou descarregar essa informação dentro do CLP. Vou lá no menu online, Write to CLP, parâmetro mais programa, executa. Ter pergunta em certeza, ele vai colocar minha CPU em stop, vou falar que sim. Ele vai sobrescrever o que tem lá dentro, vou falar que sim também. Ele, assim que concluir, ele vai fechar a tela e aí ele vai pedir para eu resetar a CPU, né, lá. Por favor, resete a CPU. Se alterou o parâmetro, tem que resetar a CPU, né? Então lá, vou resetar a CPU aqui, ó. Resetei, coloquei em Run, já está funcionando. Significa o quê? Que a entrada analógica que está conectada aqui, ó, ela já está funcionando. Tá, tá. Que a gente resetou. Tá lá. A entrada analógica já está funcionando, tá? O que eu vou conectar aqui? Eu vou conectar um potenciômetro aqui na entrada analógica, tá? Então aqui, ó, nesse campo aqui, ó, vocês devem estar vendo aqui embaixo, ó, eu estou conectando aqui, ó, um potenciômetro que eu tenho aqui no meu kit, tá? Então eu vou montar o potenciômetro e aí eu já consigo variar o meu valor, meu sinal analógico. Bom, onde que eu vou visualizar o meu sinal analógico, tá? Aqui na janelinha do Watt, eu vou mostrar para vocês, tá? Alguns elementos que a gente pode utilizar. Melhor, não vou mostrar aqui não, vou mostrar uma outra tela aqui para vocês, tá? Eu vou mostrar lá na opção View Doc Window. Não, peraí, cadê? Online, Monitor.
Device Buffer Memory Batch Monitor, tá? Essa janela aqui, tá? Nessa janela, a gente consegue ver vários registros sequenciados, tá? Então, o que que eu vou pegar? Eu vou pegar uma área da memória especial. Eu vou buscar aqui o SD 6100, tá? Existe dentro dele vários valores aqui, né? Dentre eles, vai existir uma área da memória que a gente vai conseguir monitorar. Já está monitorando? Perdão, SD 60.000. 6.000, perdão. E travou. Deu tchutchu. É, deu ruim na comunicação. Oh, morreu. Espera aí que morreu aqui a conexão. Acho que deu ruim no meu hubzinho aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Beleza, voltou. SD 6000. E aí? Aí vai existir uma área da minha memória, tá? Do CLP, tá? Onde já vai estar monitorando o valor da minha entrada analógica. Então, olha só, se eu movimentar aqui o meu potenciômetro, eu já consigo ver o valor que está acontecendo lá dentro dele. Ih, senhor. Morreu de novo.
Rapaz do céu, aqui. Deixa eu ver se é o cabo, né? Vai ter. Morreu e nunca mais voltou. Pessoal, fazer uma pausa aí. 5 minutos. 15 minutos, né? Ô, pessoal, consegui resolver aqui, tá? O problema é que eu liguei aqui sem querer um roteador aqui que eu tenho na minha mesa, um roteador extra, e aí ele tava dando interferência, mas já desliguei ele aqui, já voltou a funcionar. Então aqui a gente tem a nossa conexão, então a gente consegue ver aqui, ó, o valor do nosso analógico, né? Ele variando dentro do CLP aqui para nós, né? Então a gente já tem aqui uma noção do nosso valor entrando. Mas o que que significa esse valor, né? Bom, vou aqui voltar para minha lousa, né, eletrônica, e eu vou montar aqui para vocês, né, as nossas escalas para vocês poderem entender o que que acontece, né, com o nosso, né, modelo, né? Por que que ele está dando essa variação, tá? No geral, né, o meu potenciômetro, eu estou entrando aqui com um valor, né? Um valor de 10 volts, certo? Então a gente consegue variar aqui o valor de 0 a 10 volts, tá? E o que que ele está fazendo para mim? Ele está montando uma escala aqui, né? Que vai variar para mim um registro de 0 a 4.000 pontos digitais, tá, pessoal? O que que é esses 0 a 4.000 pontos digitais? É que ele converte o valor da minha entrada analógica, né, de 0 a 10 volts, para 12 bits de resolução, tá? Então, se você for ver, né, 12 bits de resolução é 4.096, né? Significaria que ele teria aí até 4.096 pontos. Então, ele pega o valor de 0 a 10 volts, representa 0 a 4.000 pontos digitais. Ah, mas e os 96 aqui? Ele pega um pouco mais além dos 10 volts, ele chega lá até uns 10,25 volts mais ou menos, tá? Mas ele varia para a gente ali 12 bits de resolução. Tudo bem? Tô gravando sim. Então ele faz essa conversão aqui para a gente. Então se a gente for olhar aqui no nosso equipamento, né, o que ele está mostrando aqui para mim? Ele está mostrando para mim o valor de, sei lá, aproximadamente 2.000. O que que representa esses 2.000? Significa que está entrando para mim, ó, se está entrando 2.000 deste lado, quer dizer que eu estou entrando com 5 volts aqui desse lado, né? Então ele faz essa conversão direta aqui para gente. Aí tem como eu ver em algum lugar? Tem. Se você procurar aqui, ó, no registro do SD6022, ele está mostrando para gente 5.000, né? Então a gente vai olhar o valor de 5.000. Quer dizer, esses 5.000 que está aparecendo aqui é os nossos 5 volts, né? Os 5 volts com 3 casas decimais. Então a gente já tem uma noção desses valores. Ah, beleza, mas isso daí a gente encontra onde, tá? Pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês uma outra apostila, que é uma apostila do hardware do FX5, tá? Essa apostila aqui, ó, ela tem algumas informações do hardware, tá? Por quê? Essa função de analógico, ela vai mudar de hardware para hardware, tá?
Então, esses recursos eles vão ser encontrados dentro dos manuais, tá? Nessa apostila aqui, ó, eu já deixei separado, né, os pontos analógicos embutidos no CLP, tá? As entradas analógicas, o que, que a gente usa para ver? O SD6020, ele vai mostrar para a gente o valor digital na saída, tá? O que, que é o valor digital na saída? Né? São os nossos pontos digitais que ele está convertendo da minha entrada analógica, né? Do meu sinal de tensão aqui, tá? Essa escala também pode ser usada para 4 a 20 miliamperes? Sim, tá? O que, que vai acontecer? Essa mesma escala você poderia ter, né? 20 miliamperes, né? Opa, colocar direito, né? 20 miliamperes. E aqui embaixo ele poderia variar, né? De 0 miliampere e também existe uma escala, né? Onde ele começa em 4 miliampere, tá? A gente poderia ter... Eu vou colocar da seguinte forma, tá? A gente poderia ter escalas que vão de 0 a 10 volts, 0 a 20 miliampere e escalas que vão de 4 a 20 miliampere, tá? Então, vou colocar aqui as 4 formas possíveis de valores de analógico que poderiam ser entrados aí nesse sinal, tá? O que acontece? Nesta entrada digital, nessa entrada analógica built-in do CLP, ele só aceita tensão, tá, pessoal? Ele só aceita de 0 a 10 volts, tá? Na built-in ele não permite você colocar corrente, tá? Nem na entrada nem na saída. Ele só entra e sai tensão de 0 a 10 volts, tá? Se você estiver utilizando um módulo analógico, né, um ADP ou um módulo AUX2N5A, aí ele sim vai ter entradas analógicas e saídas analógicas, tanto de tensão quanto de corrente, tá? Mas esse que a gente está trabalhando só aceita, no momento, a opção 0 a 10 volts, tá? Bom, pessoal, mas o que que acontece? Na prática, a gente não trabalha com a tensão, né? Na prática, a gente tem um outro registro, né? A gente geralmente costuma trabalhar com alguma grandeza elétrica, né? O pessoal trabalha aí, né, com pressão, falaram aí. O pessoal trabalha, né, com temperatura, com fluxo, com vazão, com diversas outras grandezas físicas que existem, né? E aí o que que você vai ter? Você vai ter sempre algum sensor que vai fazer para a gente a conversão, tá? Vou usar aqui como referência temperatura, né? Vou converter aqui, ó, 100 graus Celsius, 0 graus Celsius, tá? Então, basicamente, eu vou ter um sensor, né? Vou procurar algum sensor no mercado que ele vai me trazer essa escala, né? Que ele vai converter de 0 a 100 graus Celsius para 0 a 10 volts. E esse 0 a 10 volts, quando entrar no meu CLP, eu vou converter aqui de 0 a 4000. Tá? Então a gente tem a relação que a gente monta dessa forma. Então na prática, o que, que a gente iria fazer? Né? Pô, tá mostrando 2000. Não é 2000 que eu quero, tá mostrando 5 volts. Não é 5 volts que eu quero que apareça para mim os 50 graus, né? Se a gente fosse pegar aquela nossa relação aqui, ó, de que, sei lá, se eu entrei com os meus 2000 pulsos aqui, né? Quer dizer que eu entrei com 5 volts aqui, que significa que a gente vai trabalhar com 50 graus Celsius, tá? Então é só para vocês poderem entender, né, como que funciona essa relação. Basicamente a gente vai trabalhar com escalas parecidas com isso. E como que você faz para fazer esses cálculos? Você utiliza as funções aritméticas, tá? Você tem lá, né, por isso que a gente mostrou as funções aritméticas anteriormente, e aí você consegue trabalhar. Alguma dúvida, pessoal?
Todo mundo sabe quais são as diferenças aí do 0,10, 0,20 e 4 a 20 miliamperes? Basicamente, né, o pessoal pergunta, mas por que que tem tantos modelos, né? Tem 0 a 10, 0 a 20 e 4 a 20, né? O 0 a 10 volts, né, foi o primeiro que foi desenvolvido, né? As pessoas elas queriam monitorar valores analógicos, né? Só os valores binários eles não resolviam todos os problemas da indústria, né? Aí eles começaram a fazer a operação do analógico. Só que o do tensão, ele tem um problema, tá? Conforme você aumentar a distância, né, do sensor analógico, né, para o controlador, o cabo ele começa a causar uma impedância, né, ele começa a se tornar uma resistência. Por conta disso, né, eles utilizam, né, o valor de corrente. Né? Essa resistência ela causava, né, uma queda de tensão. O que, que foi feito? Eles começaram a trabalhar, né, converter a tensão em uma corrente. Por que corrente? Porque a corrente, independente do tamanho do cabo, o sensor, né, ele seria obrigado a forçar aquela corrente para manter ela constante. Né? Então foi onde eles converteram a tensão para corrente, porque independente da distância, a corrente ela se tornaria a mesma. O que você vai encontrar no mercado é que existe um limite, né, para essa corrente, né? Porque se o cabo ele se tornar muito grande, né, o sensor ele pode não ter potência suficiente para gerar a corrente em todo o trajeto, né? E aí, por que que eles vieram e começaram a trabalhar com 4 a 20 miliamperes, né? Porque quando estava em 0 miliamperes, eles não sabiam identificar, por exemplo, se o 0 miliamperes significava que o equipamento ele estava danificado ou havia uma quebra, né, no cabo, né, o cabo estivesse desconectado, ou se ele realmente estava mandando 0 miliamperes, que era a referência de zero. Então, quando eles começaram a trabalhar com 4 a 20 miliamperes, eles sabiam, né, que, pô, se está mandando 4 miliamperes, quer dizer que está tudo certinho. Pô, se não mandar os 4 miliamperes, quer dizer que tem alguma coisa errada, né? Preciso fazer algum tipo de manutenção na minha máquina. Legal? Bom, eu vou fazer aqui agora a conexão da minha saída analógica, tá? O que que a gente vai fazer? Eu vou tirar, né, aqui o meu sensor, a minha entrada, né, analógica, né? Ela está conectada aqui e eu vou colocar ela direto na minha saída analógica. Então o que que vai acontecer, ó? Se você olhar, né, o valor aqui de tensão ele zerou praticamente, né? Tá dando um valor bem baixinho, né? Tá praticamente zerado, né? Cerca de 5 milivolts, né? Então é praticamente ao zero. E o que que eu vou fazer? Eu vou conectar a minha saída analógica. Para configurar a minha saída analógica, eu vou dar um duplo clique aqui no Analog Output. E o que que eu preciso fazer? Habilita e habilita, né? Eu vou habilitar as duas opções aqui da minha saída analógica. Somente isso. Vou clicar na opção Apply e vou fechar aqui para nós, tá? Fazer o rebuild all e descarregar esse recurso lá dentro do meu CLP, tá? Então, parâmetro programa, executa, vai colocar em stop, já tem coisa lá dentro, vai sobrescrever.
ao final do processo, ele vai pedir para eu resetar a CPU, né? Ok, close, fazer o reset, já resetei ela. E aí o que que eu vou colocar aqui, ó? De referência, eu vou pegar a minha janela do Watch agora, tá? Dock Window, Watch 1, vou colocar aqui, né? Para monitorar e vou pegar o SD 6020, né? O que a gente usa para monitorar, né? A nossa entrada digital e lá da minha apostila, eu vou pegar o registro que a gente utiliza para sair da built-in, que é o SD 6180, tá? Então, vou escrever aqui, ó, o SD 6180. E o que acontece? Eu fechei a tela, né? Enquanto a gente tem a entrada digital, né? Deixa eu pegar o SD 6022 e o SD 6180. Enquanto a entrada digital ele recebe o valor analógico, né? Ou seja, ele aparece os 0 a 4000 aqui para mim, a saída digital ela faz o contrário. Se eu digitar, né, o valor de 2000 no SD6180, ela vai forçar na saída, né, o valor de 5 volts e ele vai ler aqui para a gente, né, o 2000. Então a gente consegue alterar, né, o valor da minha saída de analógica dessa forma. Alguma dúvida nesse passo, pessoal? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ah, tá, firmeza, tá, só para ter certeza. Bom, então aqui a gente consegue finalizar, tá? Essa parte aqui de apresentação, né? Infelizmente vocês não têm como simular esses recursos, tá? Mas a gente consegue apresentar esses recursos aqui das funções analógicas, tá? Bom, vamos lá então. Então, eu vou entrar aqui, ó, vou carregar um projeto novo agora, tá? Para a gente poder voltar para a nossa parte aqui, né, do nosso treinamento. E aí, o que que acontece? Na apostila, né, do treinamento, o último capítulo lá do nosso treinamento, ele fala sobre os recursos de diagnósticos, tá? Então, eu vou apresentar para vocês algumas funções aqui que a gente utiliza para a parte de diagnósticos, né, do CLP. Então, o que que a gente tem? É, eu, a gente aqui da Mitsubishi procurou reunir, né, as principais funções que a gente possui para o recurso de diagnóstico, tá? Então, muitas vezes não é somente os recursos diagnósticos que a gente utiliza, tá? Às vezes a gente precisa fazer alguma pesquisa de algum registro dentro do CLP, alguns recursos de troca de valores, então a gente utiliza mais do que algumas funções, tá? Então eu vou começar a apresentar aqui para vocês a primeira função, que é a função do device list, tá? Para isso, eu vou carregar aqui aquele arquivo que a gente fez é, da
dos pistão lá, né? Do exercício da IHM. Então eu vou abrir ele aqui, ó, e já vou carregar para a gente, para vocês poderem dar uma olhada, tá? Os exercícios da IHM, né? Então a gente vai ter um programa gigantesco aqui dentro, né? O que a função do device list ela faz, tá? Para você visualizar ela, você vai lá na opção Find Replace e vai ter aqui a opção do device list, né? Então, pô, recebi um programa aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso localizar, saber quais elementos já foram utilizados dentro do meu ladder, tá? Se você vier aqui e clicar no X0, né, digitar X0 e dar um Enter, ele vai mostrar, ó, o X0 não foi usado em nenhum lugar, o X1 não foi usado em nenhum lugar, o X2 foi usado uma vez, o X3 foi usado 2 vezes, né? E a gente consegue localizar todos os nossos elementos. Ó, X14 ele foi usado em 4 vezes no meu programa. Se eu procurar aqui pelo Y0, ele vai mostrar os Ys, eles foram usados aonde? Como saída, né, nesses locais. Ó, tem o Y21 que ele foi usado 5 vezes como entrada de alguma instrução e uma vez como saída de alguma instrução, tá? Se eu der um duplo clique aqui, o que ele vai fazer? Ele já abre para mim a segunda ferramenta que a gente iria falar, né? Que é a função do cross-reference. O que essa ferramenta vai fazer? Ó? Ela vai listar para você todos os pontos em que o elemento ele foi utilizado. E olha só, ele está falando aqui para mim ó, que o elemento Y21 está associado a uma label, que é o meu LP Run, né, a minha lâmpada de Run. Se eu der um duplo clique aqui em cima, ele move o cursor para mim, mostrando, ó, aqui é o ponto do programa onde está o LP Run. Né? Vamos minimizar aqui. Se eu der um duplo clique aqui, ó, ele move. Ó, esse daqui é o segundo ponto do meu programa que foi utilizado. Se eu for dando duplo clique, ele vai mostrando para mim todos os pontos do programa onde esse registro ele foi utilizado. Isso é muito útil para você localizar, às vezes, problemas de lógica de programação. Tá? Às vezes você configurou algum recurso em algum ponto e você não está conseguindo localizar nem solucionar. Isso acaba ajudando bastante como você chegar nesse ponto. Tá? Aí vamos supor, por exemplo, né, que por algum motivo a saída, né, do Y21, né, ela deu problema, né? Você precisa trocar. Não posso mais utilizar aqui o meu Y21, tá? Bom, vou trocar o CLP. Às vezes você queimou somente aquela saída, né? E você quer trocar e colocar ela no Y22, né? Como que você faz isso? Se você estiver utilizando o recurso de label, é fácil. Você vai dentro da label, procura pelo Y21 e troca aqui, ó, Y22. Fez o rebuild all, descarregou dentro do CLP, né? Você vai notar que o Y21 ele não existe mais, né? Você trocou todos os pontos, aí fisicamente você faz a troca. Mas e se eu não tiver? Eu preciso trocar o LP Run, né? Se eu tivesse colocado, em vez de LP Run, tivesse escrito Y21. Você poderia vir aqui ó, na função do Find Replace e utilizar o recurso de Replace. Né? O que eu vou falar? Eu vou localizar todos os LP Run e eu quero colocar no lugar o Y22. Tá? Replace All. Ele vai perguntar se você tem certeza e todos os pontos dentro do meu programa que existir, né, o LP Run, ele vai trocar para mim por Y21. Então lá, aqui tinha o LP Run, ele trocou pelo Y22. Aqui também tinha, aqui também tinha, aqui também tinha. E até mesmo aqui dentro do nosso global, né, como a gente tinha configurado ele também substituiu, né, o nome do LP Run para Y22, né? Então eu vou voltar aqui para o LP Run para não dar esse problema aqui para nós, tá? Porque ele não vai aceitar porque o Y22 é um registro do CLP, não pode ser usado como label. Tá? Feito isso daí, fez o rebuild all, descarregou, você também conseguiu trocar o programa. Pessoal, alguma dúvida nestas funções?
Eu já coloquei aí o. Eu já subi o arquivo de temperatura do GXWorks 3. Bom, esse daqui é um recurso que a gente tem disponível para você poder fazer algumas edições no seu programa de forma rápida, tá? As próximas ferramentas que a gente vai ter aqui é uma ferramenta de System Monitor, tá, pessoal? Ela é uma ferramenta que ela é exclusiva do IQR, tá? Para a versão de CLPs modulares, tá? O que ele mostra para vocês? Ele mostra o hack do CLP como ele está montado, tá? Então ele vai mostrar os recursos, né, que a gente tem lá dentro do nosso CLP e vai mostrar um diagnóstico, né, bem simplificado, né, do que está acontecendo em cada um dos nossos módulos. Tá? Então a gente vai poder localizar, ó, tem o módulo da fonte, o módulo da CPU, o módulo de entrada digital, saída digital, né? Se tiver com algum erro em algum desses módulos, ele vai mostrar aqui se está com algum erro, né? Informando para você. E aí você consegue fazer o quê? Através dessa tela, só você dar um duplo clique em cima do módulo que estiver com erro, que ele vai abrir a função do módulo de diagnósticos, né? Que é exatamente igual à função de diagnósticos aqui do da nossa CPU, né? Então, se eu clicar aqui na opção, deixa eu fazer aqui um rebuild all, vou ligar o simulador aqui para vocês verem que também funciona, né, com a simulação. Nós temos aqui, ó, a função do módulo de diagnósticos. Cara, é exatamente a mesma coisa, tá? O que vai acontecer na função do módulo de diagnósticos? Se você usar o simulador e tiver alguma falha no programa, também mostra dentro do diagnósticos com o simulador, tá? Então aqui o que ele vai mostrar para nós? Quais erros estão ocorrendo dentro do nosso equipamento, né? Se você selecionar o erro e clicar na opção Error Jump, ele vai mostrar onde no CLP está ocorrendo o erro, né? Se for um erro de programa, de execução de programa, ele vai mover o cursor para cima daquele erro. Se for um erro de parâmetro ou um erro maior, né, da CPU, ele não vai mostrar onde o erro está, né? Que daí vai ser um erro ou do parâmetro ou do hardware, né? Então ele vai te dar a informação de que é um erro de hardware ou um erro de parâmetro. E aqui na parte de baixo, né, nesse ícone, sempre que você clicar, né, no erro que estiver aparecendo, vai aparecer o help do erro, tá? Ou seja, né, o que ocorreu para causar aquele erro, em que momento que aconteceu aquele erro, como você faz para você solucionar, tá? Ele aparece exatamente a mesma informação, tá? Que você tem dentro do manual, tá? Então, se você não conseguir solucionar com essa informação aqui, você não precisa nem se preocupar em ir dentro do manual, tá? Porque na verdade vai ser a mesma informação que aparece aqui, é a mesma informação que tem dentro do manual do hardware do CLP, tá? Então você vai conseguir já fazer esse monitoramento, tá? Eu tenho um exemplo aqui, ó, para vocês poderem solucionar, tá? É o nosso exercício de diagnósticos. Eu estou compartilhando aí com vocês para vocês poderem fazer o uso desse arquivo, tá? O que acontece? Existe um programa aqui, ó. Deixa eu ver se ele está explicadinho. Existe um programa aqui, tá? Ele já está o programa todo montado e ele tem, tá?
um exercício que está lá na página 88. O que precisa acontecer? Né? Foi feita algumas modificações, tarará, ele tem que fazer um cálculo, tá? Que está informado nos comentários. Durante o processo, ele tem que ligar e desligar o Y2Z. Pessoal, não é o Y2Z, tá? É o Y26. E quando ele finaliza o processo, tem que ligar o Y2F, não é o Y2F, é o Y27, e parar de piscar o Y2Z, que é o Y26. Tá? O que está acontecendo? No final ele está entrando em falha e o PLC ele não sinaliza o processo. Tá? Vocês não precisam, tá, copiar os parâmetros aqui, já aquele arquivo já está configurado. E esse daqui é o programa com os comentários. Tá? O que vocês vão fazer aí? Tá? Esse programa que eu passei, ó, vocês vão fazer o rebuild all, tá? E vão colocar para simular ele, tá? Então ele vai ligar aqui o simulador. Ele vai começar a fazer o processo, né, da aplicação, né, de acordo com as operações, e ao final do nosso processo, ele vai aparecer um erro, né? Ele vai entrar em erro a CPU, tá? Eu quero que vocês solucionem esse erro para mim, tá? Então lá, D300 em 2, em 1, e olha lá, CPU entrou em erro. Isso daqui iria acontecer exatamente igual se a gente tivesse com a CPU real, tá? Até respondendo aí, Thiago. Se você tivesse com a CPU real, você também teria o mesmo erro. O que eu quero que vocês façam aí, ó, é solucionem esse erro, tá? Eu vou deixar aí, ó, 15 minutos para vocês poderem resolver esse problema aí, tá? Então agora é 11h25. Então, pessoal, como vocês podem ver aí, né, tá dando falha aqui na nossa comunicação, né, no nosso CLP. Esse aqui é bem fácil de resolver, né? A gente clica aqui na opção de diagnósticos, né? Se a gente clicar sobre o erro, ele vai falar, o valor foi inserido como divisor em uma instrução. Ao clicar no error jump, ele move ali, né, o nosso cursor para cima, né? E aí a gente consegue fazer, né, a verificação, né? O que acontece? Ele está dando erro de divisão, né? Então está dividindo por zero, né? Essa operação não existe, é um erro na CPU. Então a gente precisa fazer essa correção. O que a gente pode fazer? Poderia colocar aqui uma instrução de comparação, né? Se o divisor ele for diferente de zero, ele executa, né? Caso contrário, ele não vai executar, não causa erro. Mas o jeito mais inteligente, na minha opinião, seria a gente verificar por que ele está em zero. Ele vem da instrução aqui de multiplicação, que a gente multiplicou D300 por 32.000, que vem daqui, né, da decremento de D300. Ou seja, ele está operando, ele está fazendo o decremento sempre que o D300 ele for maior ou igual a 1. Se a gente olhar lá no nosso, nos comentários, né, ele fala para a gente o quê? Que o dele tem que decrementar até que ele seja igual a 1. Né? Ou seja, se ele for igual a 1, na verdade ele não pode chegar em 0. Né? Então a gente pode eliminar, né, aqui, né, vamos fazer a conversão, trocar aqui o valor para usar somente o maior. Apertar aqui o F4, vamos fazer a troca online. Se eu fizer o reset aqui da minha CPU e colocar em Run novamente, a gente vai ver que ele vai começar a fazer a operação, só que desta vez, né, como ele não vai chegar em zero, ele não vai causar nenhum erro para a nossa CPU. Né? Então, D300 está igual a 5, igual a 3, 4, 3, 2, 1, e ele parou de fazer o processo, né? Só que daí ele não está causando mais nenhum erro aqui para nós, né? Bom, mas o que está acontecendo, né? Lá pelo nosso material,
também estava falando para a gente que o CPU, né, ela não está sinalizando o fim do processo, né? Ou seja, o D320 ele não está ficando igual a 2. O que está acontecendo? O D320 ele está em zero. Por quê? Porque a gente fez uma divisão, né, de menos 1.536 por 32.000 vai dar zero, né? Só que, olha só, o D304 ele está errado, né? Por quê? Ele vem daqui, né? E essa operação aqui era para ser 32.000 mais 32.000. Era para ser igual a 64.000. Por que está aparecendo menos? Porque, na verdade, a gente não está considerando o double word, né? Então, a gente está fazendo uma operação que está resultando aqui para a gente em double word. Na hora que eu fizer agora o F4, o que vai acontecer? Ele vai sinalizar o processo. Y27 ligou e o Y26 parou de piscar. Tá? Então, isso daí é só para a gente poder ter a solução do exercício para vocês.